Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz do Senhor Jesus? Hoje eu vou falar sobre 10 curiosidades da Bíblia que talvez você não saiba. Eu sou o pastor Tiago Martins e neste canal nós temos estudos, palavras, curiosidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para sempre receber as notificações. E hoje nós vamos falar dessas curiosidades e vamos aos assuntos. A primeira curiosidade, não sei se você sabia, é que a Bíblia foi o primeiro livro impresso na história. No ano de 1460, um alemão chamado Gutenberg, ele inventa a prensa moderna, e a prensa moderna, ela permitiu fazer cópia em grandes quantidades de livros, porque antigamente as pessoas, ou os padres, ou os escribas da época, ou os monges, eles faziam cópias de livros para pessoas muito ricas, porque as cópias eram à mão. Imagine quanto demorava para se fazer uma cópia de uma Bíblia inteira para uma pessoa. E com esse advento nos possibilitou ter a Bíblia em grande escala sendo publicada, traduzida por Martinho Lutero nessa época, e até o dia de hoje a Bíblia é o livro mais vendido e mais publicado em todo o mundo. Para você ter uma ideia, a Sociedade Bíblica divulgou que no ano de 2014 só eles criaram 34 milhões de Bíblias em todo o mundo, além da Bíblia ser traduzida para mais de 2.900 línguas e dialetos. É um livro excepcional. A segunda curiosidade é sobre os capítulos, e os versículos. Eu não sei se você sabe, mas no ano de 1250 até esse ano não existia separação na Bíblia entre capítulos e versículos. E aí, segundo a organização do cardeal Hugo Caro, em 1250 a Bíblia foi dividida em capítulos. E no ano de 1550, Robert Stevens, ele dividiu esses capítulos em versículos. A Bíblia tem 1189 capítulos, sendo que desses 1189, 929 capítulos ficam no Velho Testamento e 260 capítulos no Novo Testamento e cerca de 3.100 versículos, dependendo da versão da Bíblia. Outra curiosidade, a terceira, é que não existe nenhum versículo na Bíblia que fala sobre a aparência do nosso Jesus. Então esse Jesus que algumas religiões ou alguns filmes ou desenhos que são pintados por aí desde a época antiga, da Renascença ou até dos dias de hoje, não se pode comprovar a verdadeira aparência de Jesus, Um homem branco, de olhos azuis, loiro, bonitão, porque segundo nós formos ver na história, o povo daquela época em Israel, por ser um sol muito forte, eles tinham a pele um pouco escura, até um pouco queimada pelo sol. Então não podemos afirmar com precisão como que era a aparência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A quarta curiosidade que eu separei para vocês é que Deus não aparece em todos os livros da Bíblia. Como assim, pastor? Isso mesmo. Dos 66 livros da Bíblia, Deus aparece em 64. Em 2 ele não aparece, que é o livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão. Você não vai encontrar menção do nome Deus nesses 2 livros. A quinta curiosidade que eu preparei para vocês é que o meio da nossa Bíblia se encontra no livro de Salmos, de número 118. Antes tem 594 capítulos e depois desse salmo nós temos mais 594 capítulos. Então esse é o ponto central, o meio da nossa Bíblia. A sexta curiosidade é: o maior texto da nossa Bíblia é o Salmo 119. Vocês já devem ter visto que é um salmo bem longo, e o menor texto que nós temos é o Salmo 117. Ele tem apenas 2 versículos. A sétima curiosidade que nós temos aí é o maior versículo da Bíblia. Fica em Esther, capítulo 8, verso de número 9. E o menor versículo que nós temos está em Êxodo, capítulo 20, verso 13, com apenas 10 caracteres, dizendo lá
um dos mandamentos que Deus deu a Moisés. Oitavo, uma Bíblia dentro da Bíblia. Você sabia que existe uma Bíblia dentro da nossa Bíblia? Como assim, pastor? A nossa Bíblia tem 66 livros, né, sendo distribuído 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Nós temos no livro de Isaías uma Bíblia dentro da Bíblia. Por quê? Porque em Isaías, além de ser um livro profético, ele tem 39 capítulos que falam das histórias antigas e 27 capítulos que falam sobre as coisas, as promessas do futuro e acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele é como se fosse um paralelo da própria Bíblia. Então podemos colocar que é uma Bíblia dentro de outra Bíblia, tá? Nono, livros da Bíblia que só tem um capítulo. Então você não fala, vamos supor, Judas capítulo 1, verso 14. Você só fala Judas, verso 14, porque ele só tem um capítulo. E esses livros são Obadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas, tá? São livros que têm apenas um capítulo. E o menor desses é 2 João, que tem 13 versículos somente. 10ª curiosidade, a formação do Novo Testamento, ela começou pelo livro de Tiago. Se você olhar lá, o livro de Tiago ele foi escrito em 45 até 48 depois de Cristo, foi o primeiro livro do Novo Testamento escrito. E 10 anos depois se escreveram os outros, e o último livro do Novo Testamento a ser escrito foi o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, entre 95 e 100 anos depois de Cristo. Espero que você tenha gostado. Se tiver mais interesse, deixa o seu comentário aí, ou se tiver mais curiosidades que você sabe que talvez eu não citei aqui, pode deixar nos comentários, poderá até ser tema de um novo vídeo que possamos fazer no nosso canal. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.